encontram lá nesse final de semana. E hoje a palavra está com o nosso irmão Rodrigo Fender. Amém? Bom dia, irmãos, graça e paz. Todo mundo bem? Pode se sentar, por favor. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Cadê o Wellington? O Wellington, vem aqui, Wellington, por favor. E o Ressan. Ressan, vem cá, por favor. Wellington, Ressan. Eu gostaria que vocês dois, né, orassem pela minha vida hoje. E eu vou passar um pouco para você, tá? Você ora e o restaurante vai só concordar. Em nome de Jesus, pode orar para mim. Amém. Senhor, damos graças ao Pai mais este dia, Senhor, que você possa estar abrindo nosso entendimento, Senhor, nos dando direção, Pai, de tudo que será pregado, Senhor, nesta manhã, Pai. Que você possa estar abençoando nosso irmão Fena, Pai, que ele possa estar, Senhor, sendo usado, Senhor, como portador da Sua voz, Pai. Seja abençoando, Senhor, não só a mim, Senhor, também todos os nossos irmãos, Senhor, que você abre nosso entendimento, Pai. Agradecemos a Ti já, Pai, por mais esse dia, Senhor, por mais oportunidades, Senhor, que está nos dando, ó Pai. Agradecemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Arigatou, Deus abençoe. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Né, irmãos? É um grande prazer, um privilégio poder estar aqui, né? Mais uma vez, mais um domingo, para poder nos adorar a Deus, né? E compartilharmos, né, a respeito da santa e maravilhosa palavra de Deus. Amém? Confesso aos irmãos que estou um pouco cansado, né? Essa semana eu acabei fazendo um serviço braçal aí mais pesado e o nosso corpo físico, a gente vai ficando mais velhinho, né? A gente vai cansando, mas Deus é bom, né? Em todo tempo Ele renova as nossas forças, né? E eu gostaria de estar lendo aqui uma passagem que está em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso de número 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. E esse verso de número 9, né, diz assim, vou ler ele mais uma vez: perseguidos, mas não desamparados, Aleluia. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. E confesso aos irmãos que essa semana eu fiquei assim, bem abatido, né? Que quem estava aqui no domingo passado, até orei aqui, né, no final do culto, pela vida do meu pai. E ele está com um problema na retina, né? A retina do olho esquerdo dele descolou e ele não está enxergando, né, nada aqui nessa vista, na esquerda. E ele está passando por exames e tal. Enfim, essa notícia me deixou um pouco abatido, né? E também recebi uma notícia de que a minha mãe também estava com a saúde muito boa. E na verdade ela tem, né, problema de diabetes, e a diabetes dela está muito alta, por conta que ela andou abusando um pouquinho da alimentação, né? Então, enfim, né, aí meu pai aconteceu esse problema, e eu não moro com meus pais, né, e minha irmã também não mora, enfim, aí fica só os dois, já são de idade, minha mãe vai fazer 70 anos agora, meu pai tem 69, perdão. E, né, eles são velhinhos e tal, tudo, e aí você fica preocupado, né, porque você tá longe, você não pode fazer muita coisa e tal, tudo, e aí você fica meio que, confesso que essa notícia meio que me abateu, e só que essa é a grande diferença, irmãos, que às vezes nós recebemos notícias, né, que às vezes nos abate,
Mas por que que eu e você nós temos que se alegrar? Porque nós temos o Espírito Santo, né? E em tudo o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos consola, né? Ele nos conforta. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso ajudador, né? Então, estava até falando com os irmãos ontem na célula essa questão que às vezes, né? Tem pessoas que enfrentam problemas, né? E aí, porque todo mundo, irmãos, né? É um fato da vida isso. Todo mundo, todo ser humano tem problema. E aí, a grande questão é qual que é a resposta que nós damos perante os problemas, né? Perante as situações contrárias, perante os momentos difíceis, né? Aí nós temos, em momentos de adversidade, nós temos duas oportunidades, né? Nós podemos correr para Deus, né? Ou nós também podemos piorar aquele problema, né? A gente pode chutar tudo, né? Não querer mais saber de Deus, né? Até querer culpar Deus, falar, não, Deus, você não está comigo não, porque isso está tudo acontecendo na minha vida, não quero mais saber do Senhor, e aí eu vou correr para o outro lado. Só que isso daí é uma ilusão, irmãos, porque quando nós fazemos isso, nós tomamos essa decisão, o que vai acontecer na nossa vida? A gente vai estar só cooperando com a vontade do diabo, porque o diabo, ele quer destruir a mim e a você. Mas Deus não, Deus ao contrário, Ele quer nos fortalecer, quer nos abençoar, né? Ele quer dar salvação em todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que fazer o que, irmãos? Correr para Deus, é de onde vem o nosso socorro, né? Então o nosso socorro, né, perante as situações adversas, as situações contrárias, ele não vem do diabo, ele vem de Deus, amém? Então, que você possa, né? Que você sempre possa lembrar disso. Em momentos de dificuldade, em circunstâncias adversas, corra para Deus. Deus está de braços abertos, esperando você correr para Ele. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, corra para Deus. Aleluias! Glórias a Deus. Então, dito isso, eu quero começar já a palavra aqui, porque não temos muito tempo, né? E eu gosto muito de falar, né? Então, que nem os irmãos sabem, sem mais delongas, aleluias, glórias a Deus, a gente não perder tempo. Oh, Jesus, aleluia. Irmãos, eu gostaria de falar nessa manhã sobre um assunto que talvez muitos irmãos, né, já até sabem, né, já conhecem sobre isso, já ouviu muito falar, mas eu creio que a grande maioria ainda não tem, talvez não saiba sobre isso, né? Eu creio que a grande maioria até sabe, mas talvez eu me incluo, tá? Nessa questão, nesse meio também, talvez ainda nós sabemos pouco sobre esse assunto, né? Talvez a gente saiba pouco sobre esse assunto, e é uma coisa que, na verdade, eu ia estar falando sobre outro assunto, né? Mas aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e aí eu ficava naquela luta, sabe? Não, eu vou falar aquilo, né? Vou falar aquilo. Aí Deus não falava comigo, não, você não vai falar sobre isso, vai falar sobre aquele outro assunto, né? Mas amém, glória a Deus, né? Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então talvez alguém entrou aqui nessa manhã, né? Precisando ouvir essa palavra, né? E esse alguém é eu, né? E aí eu convido vocês, eu vou pregar para mim mesmo, mas eu também convido vocês a participarem dessa ministração junto comigo, amém? E aí, como igreja, nós vamos ser edificados para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o tema que eu gostaria de falar nessa manhã é entendendo a diferença de obras e frutos. Entendendo a diferença, vamos repetir tudo junto, por favor? Entendendo a diferença entre obras e frutos. Aleluia!
Glória a Deus. Então, 2 Pedro, no capítulo 3, no verso de número 18, quem pode ler para mim, por favor? 2 Pedro, aleluias, glórias a Deus. Amém, amém. Perdão, irmão, estava te cortando, mas é isso aí mesmo. Aleluia. Antes crescei o quê? Na graça e no conhecimento. Então, é interessante que a palavra de Deus, né, ela fala assim para a gente crescer, né, na graça e no conhecimento. E quero fazer aqui uma pequena, né, analogia aqui de que entre a vida cristã, né, a vida cristã é um contínuo aprendizado, né? Ou seja, a vontade de Deus é que cresçamos assim, como na vida natural. Na vida natural, você nasce bebê, né? E aí depois você torna-se uma criança, né? Você começa a engatinhar e tal, tudo. Aí você vira adolescente, vai à fase adulta. E até você ficar idoso, terceira idade, né? Aleluia. E, enfim. Então, na vida cristã, irmãos, também, na verdade, nós passamos por esse processo, né, de crescimento espiritual. E o interessante é que muitas das vezes nós pensamos assim: por que eu já sou grandinho, porque eu já tenho uma certa idade avançada? Às vezes eu penso assim que eu não preciso crescer também espiritualmente, né? Mas isso é um pensamento errado meu, né? Eu preciso entender de que eu preciso também crescer espiritualmente, né? Assim como a minha vida natural ela tem fases, né? Bebê, adulto e tal, tudo. Na vida espiritual eu também vou ter fases. E aí eu vou passando por aprendizados e eu vou crescendo, né? Nessa vida espiritual. Então, né? Na vida cristã, né? Existe um caminho a percorrer, né? Por exemplo, quando você se converte, então você se converteu, né? Você nasceu de novo, aí você se batizou, aí você começa a participar da ceia, aí você começa a aprender sobre o jejum, aí você começa a aprender sobre oração, né? Enfim, né? Esses são os processos, igual a vida natural, né? Você vai engatinhando, né? Você vai, daqui a pouco você aprende a andar, daqui a pouco seu pai e sua mãe compram uma bicicletinha, aí você vai pedalando com rodinha, daqui a pouco tira as rodinhas, né? E você vai crescendo, daqui a pouco você já vai querer uma jogue e tal, enfim, você vai crescendo. E aí, a vida cristã também é dessa forma. E aí depois, né, que você se batizou, né, você aprendeu sobre a ceia, sobre o jejum, sobre a oração, aí nós começamos a aprender sobre as obras, né? A gente começa a aprender sobre as obras, de que você precisa fazer obras, né? Você precisa ter obras, você precisa fazer as coisas, né? Então, lembrando que o título dessa mensagem é Entendendo a Diferença de Obras e Frutos. Amém? Então, nós aprendemos que nós temos que fazer obra, né? Mas não para por aí. Ainda existe um caminho sobre modo excelente. E esse caminho é o caminho dos frutos. O caminho dos frutos. Nós precisamos entender o que é uma vida cristã que frutifica, né? E aí, né, você deve estar se perguntando assim: irmão, mas você falou, né? Você fala, o pastor fala, as pessoas falam sobre obras e tal. E então quer dizer que as obras elas não são assim tão importantes, né, na vida do cristão? Como é que é essa questão? Não, as obras, né, como eu falei, nós estamos num processo. Então as obras elas são importantes, né? Mas o grande problema, né, da vida cristã e aí eu abro aqui um parênteses, que é esse: às vezes, né, nós não entendemos o que é frutificar. E aí nós ficamos, né, nessa questão que eu falei, nós aprendemos a jejuar, a orar, a fazer obras, né, e tal. E aí
essa é a grande questão, porque quando eu paro nesse ponto só das obras, e aí eu não cresço, né, para um caminho sobremodo excelente, a minha tendência é de ficar cansado. Porque fazer obra cansa. Cansa ou não cansa, Caio? Gustavo, pegar na marreta, cansa? Bater, tal. Cadê o Bruno? O Bruno tá lá, já não tá aqui, cidade assim, né? Fazer obra cansa. Então, brincadeiras à parte, né? Mas, irmãos, a vida cristã, quando nós não entendemos, né, o trabalhar de Deus na nossa vida, né, o gerar frutos, né, o gerar frutos para Deus, né, o gerar frutos, né, no nosso interior. E aí nós entramos muitas das vezes em crise. Por quê? Porque toda vez que como que eu posso falar isso para a gente entender melhor? Todas as vezes que eu foco, né, em mim para fazer as coisas, isso traz cansaço, isso me traz fadiga. Né? E aí agora, só para a gente melhorar um pouquinho dessa questão, então vamos ler agora Tiago, capítulo 2. Cadê o Rafa? O Rafa não está aí, né? Então vamos ler, por favor, Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso de número 16. Amém? Todos acharam? Tiago, todos acharam menos eu. Aleluia. Então, Tiago 2, a partir do verso 14 ao 16. Então a palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Né? Pode, acaso, semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, nós usamos muito esse capítulo de Tiago para falar, né, sobre essa questão da fé e das obras, né? E aí, isso daqui é uma grande verdade, né? Que a fé sem obras ela é morta. A Bíblia está falando. Mas se a gente parar, né, para analisar esse contexto e analisar esse versículo, ele está falando assim, ó: se alguma pessoa estiver passando alguma necessidade, você não der nada para essa pessoa, que proveito vai ter? Por exemplo, assim, imagina assim, ó, o Gustavo, né? Ele está passando uma necessidade, ele está precisando de alimento. Ele não tem alimento, né? Ele não tem alimento. Aí está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Mas, por exemplo, assim, ó, olha aqui como esse exemplo ele é muito básico, irmãos. É um princípio que, tipo assim, na verdade você nem precisa ser cristão para você fazer isso. Então, por exemplo, assim, eu sou crente, né? Eu sei que o Gustavo é crente também, está passando essa necessidade, e o Caio, né? É um exemplo, tá? Repreendido em nome de Jesus. O Caio, ele é um espírita. Vamos colocar assim. E aí, ele sabe que o Gustavo está passando por essa necessidade, né? E aí, eu também sei. Aí eu vou, o Gustavo fala: tô precisando de arroz e tal, tudo. Já pensou se eu falo para ele assim, ó, pro Gustavo: Gustavo, eu não tenho nada não, mas eu vou orar pela sua vida. Não está precisando de oração, mas está precisando do alimento. Isso daí, até o cara que não é cristão, né, que é o espírita lá, ele vai saber que ele está precisando desse alimento e ele vai dar para ele. Então, o básico, irmãos, o básico da fé, né, é você fazer essas obras. Por quê? Essas obras qualquer pessoa faz. Até o macumbeiro faz isso. Então, o problema qual que é? Né? E aqui eu não estou, né, me entendam bem, pelo amor de Deus, eu não estou pregando contra as obras. Só quero dizer que existe algo maior do que fazer obras. E aí o meu entendimento e o seu entendimento nessa manhã é que nós precisamos, né, entender, nós precisamos ter essa revelação
revelação de que nós precisamos fazer algo maior do que somente as obras. E esse algo maior é os frutos. E aí nós vamos chegar lá ao decorrer, né, dessa mensagem. E aí, enfim, então as obras, elas não são ruins, né? As obras são boas e necessárias. Porém, as obras por si só são resultado muitas das vezes do esforço humano. E o esforço humano cansa, traz estresse, fadiga, e aí mora o perigo. Porque quando cansamos das obras, queremos desistir delas e paramos. O problema é que, irmãos, como eu falei, todo mundo sabe, né, fazer essas obras, não precisa ser um cristão. E aí você vê o nível de entendimento daqueles irmãos que Tiago estava precisando exortar eles. Olha como eles eram infantis. Ele estava precisando exortar aqueles irmãos que ele precisava fazer o mínimo, que qualquer um de fora poderia fazer isso. E aí, né, amém. Mas todos nós, como eu falei, nós estamos no crescimento, né? A vida cristã, ela é um processo. Então, nós vamos crescendo à medida que os anos vão se passando, os meses vão se passando, né? À medida que eu começo a entender, né, o Evangelho, eu começo a caminhar com Cristo, eu começo a ouvir a palavra de Deus, então a minha mente ela vai sendo renovada, o meu coração ele vai sendo transformado, e aí eu começo a ir evoluindo na vida cristã. Amém? Amém. Então tá bom. Então um exemplo. Aí, quando eu fico cansado, né, por exemplo, assim, se eu tenho um ministério na igreja, aí eu quero deixar o ministério, né, por exemplo, assim, se eu dizimo, né, pela minha, só por uma questão de obrigação, né, de obras, né, de oferta, a minha tendência é parar, né, porque muitas das vezes tem muita gente que ainda começa assim a vida cristã dessa forma. Às vezes a pessoa está lá, né, foi ensinado para ela que ela tinha que batizar, para tomar ceia, para fazer isso, para fazer aquilo, né, irmão, agora você vai fazer as obras, agora você vai dizimar, né, e aí, né, a gente começa, aí eu estou ali dizimando, eu estou ofertando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo e tal, tudo, e aí de repente, eu fiquei cansado. Aí, o dízimo para mim já começou a ficar um peso. Aí, o que acontece? Já não dizimo, ou sei lá, o dízimo é 30, eu só dou 20, ou era 25, eu dou 10, enfim. Aí a vida vai ficando pesada e tal, e aí tem que ouvir todo domingo aqui o irmão Rafael, né, falar do dízimo, da oferta e tal, tudo, e falando, e aquilo para mim é um peso e tal, né? Então, mas por que, irmãos? Porque ainda eu não tive a revelação do que eu preciso ter para entender que a vida cristã ela não pode ser só vivida através das obras. A vida cristã ela precisa, para nós continuarmos, né? Para nós termos uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos a entender que há algo muito mais excelente do que você apenas fazer obras. Tem algo muito mais excelente, tem um caminho sobremodo excelente. E aí, vamos continuar aqui. Vamos estar abrindo agora a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, no verso de número 11 até o 16, nós vamos estar lendo, tá ok? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 11 até o 16. Amém? Vou estar lendo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará,
se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Então, olha só que interessante aqui, irmãos. Eu quero fazer uma análise dessa questão, desse verso número 16, que Paulo fala assim, ó: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, existe uma questão aqui nesse versículo que Paulo está falando, né? Primeiro ele está falando da questão das obras, né? Que você vai fazer as obras, só que as suas obras, elas vão ser provadas pelo fogo, né? E aí a questão é que assim, ele não está falando aqui no contexto de salvação, ok, irmão? Ele está falando no contexto do nosso trabalho, né? Das nossas obras para Deus. E aí, mas ele fala o quê? Que essa obra, ela vai ser provada pelo fogo. E tem obra que ela vai ser reprovada. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que está falando. Então, a Bíblia está falando aqui que tem obras que ela vai ser reprovada, mas tem obras que ela vai ser aprovada. E aí depois ele fala assim, mas vocês têm o Espírito Santo, né? Então, a questão aqui, o que aponta essa questão do Espírito Santo também aqui para dentro desse contexto? Eu quero fazer essa introdução aqui agora. Por quê? Porque as obras que nós fazemos, ela tem que depender do Espírito Santo. Então, todas as obras, irmãos, que nós vamos fazer, ainda que ela seja uma pequena coisa, mas tudo tem que ser na direção do Espírito Santo. Porque aquilo que o Espírito Santo pede para mim e para você fazer, não é pesado. Pode ser difícil, não estou falando que é fácil, pode ser difícil. Mas não é pesado. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está te conduzindo a fazer aquilo. E se o Espírito Santo está te conduzindo a fazer aquilo, então é prazeroso. Você sabe que aquilo, na verdade, assim, quando nós fazemos algo, irmãos, que é da nossa carne, né? Até mesmo aquela questão, tipo assim, de você, quando alguém manda você fazer, né? Vou dar um exemplo bem bobinho aqui, natural. Só para você ter uma ideia, às vezes você está lá na fábrica fazendo alguma coisa, algum serviço, né? E aí você não gosta de fazer aquilo, né? A minha esposa, você já passou por um problema aí que não dava para fazer um serviço e ela não gostava de fazer aquele serviço. E aí ela ficou brava, né? E aí eu creio que eu percebi que ela estava brava, porque ela chegou em casa irritada. Eu acredito que talvez, né, o chefe dela também percebeu, né? Não sei a cara que ela fez, mas imagina assim, né? E aí, imagina você, quando alguém pede para você fazer alguma coisa que você não gosta, a sua afeição muda e as pessoas percebem. Agora, e isso, né? A primeira vez talvez até você faça, a segunda vez até você faça. Só que, como é uma coisa da carne, né? Uma coisa que você não gosta, e aquilo vai produzindo um cansaço. Aí talvez se alguém te pedir para você na quarta vez, você não vai fazer mais, porque te cansou. Agora, não sabeis vós que vocês é templo do Espírito Santo? Então agora eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está comigo. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim. E agora, tudo que eu vou fazer para Deus, eu oro a Deus, eu peço a Deus, Senhor, me dá revelação, né? O que o Senhor quer que eu faça, né? O que é para me fazer, Deus? É para me tocar uma canção, é para me ministrar uma palavra, é para me fazer isso, é para me fazer aquilo. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu não vou agir no natural. Eu vou agir primeiramente, né? Eu vou ter uma revelação daquilo que Deus quer trabalhar primeiro no meu interior. Porque tudo, irmãos, né? Até você fazer uma pequena obra, que é dar algo para alguém, Deus, ele vai te ensinar alguma coisa. Então, o que é que Deus, ele quer te ensinar ao você fazer aquela obra? Então, pergunta para Deus. E aquilo
Quando você faz algo sobre a direção do Espírito Santo, ainda que seja dar um pequeno, como que fala? Um pequeno alimento, né? Um pequeno quilo de um saco de feijão, de arroz, para alguma pessoa que está sendo necessitada, mas que você está sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo para dar ali, seja ela até uma palavrinha, você vai ver que aquilo vai te trazer, irmãos, uma gratidão, aquilo vai te trazer algo que vai alegrar o seu coração, né? E a pessoa vai chegar para você e falar assim, nossa, você falou um negócio aí que eu nunca tinha ouvido, e isso me abençoou tanto. Às vezes é uma coisinha simples, irmão, do nada, mas se for usado pelo Espírito Santo, aquilo vai te trazer alegria, e aquilo também vai te trazer o quê? Motivação. E aí você vai querer, e aí se você foi usado, né? Estava até outro dia conversando com o irmão Wellington, e ele teve uma experiência nesses dias aí e tal, tudo. E aí, enfim, ele falou ali que Deus usou ele e tal, tudo, ele foi usado. E eu percebi que quando ele me contava aquilo, ele ficava alegre. Ele ficou alegre, por quê? Porque ele viu que, tipo assim, não foi nenhum homem que mandou ele fazer aquilo, mas foi o Espírito Santo que mandou ele fazer aquilo. Aquilo trouxe alegria para ele. E eu tenho certeza que na próxima vez que ele tiver uma oportunidade de ser usado por Deus para falar aquilo, ele vai lembrar daquela situação e ele vai querer fazer mais vezes. Mas agora, se eu chego aqui pro Gustavo e falo assim, Gustavo, o fulano de tal, ele tá ali precisando de uma oração, ele tá ali precisando e tal, tudo. E aí eu chego e falo assim, não, Gustavo, você é presbítero da igreja, vai lá. Vai lá e vai fazer. Você não sabe que eu sou presbítero da igreja? Você tem que fazer. Por que você não vai? Não, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, ele pode até ir por uma obrigação. Talvez não vai ter resultado nenhum, porque ele foi cumprir o papel dele, do cargo, do título. Mas agora, se qualquer um de nós, apesar do título, mas pelo encargo, né? Se for movido pelo Espírito Santo, né? Você nem precisa saber tanto de Bíblia, irmãos. Mas se Deus quiser te usar, você vai lá e Deus vai colocar as palavras na sua boca. Basta você querer. Basta eu e você dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E aí, a vida cristã, ela precisa, né, desses acontecimentos. Porque senão, eu venho domingo para a igreja, eu ouço a palavra de Deus, eu ouço que eu tenho que dizimar, eu ouço que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 blá. E aí, aquilo só vai trazer um peso sobre as minhas costas. E ao invés de eu sair daqui animado, de eu sair daqui revigorado, de eu sair daqui querendo ganhar almas, de eu querer fazer a obra de Deus, de eu querer orar, não, eu saí daqui mais abatido do que eu entrei. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos orar a Deus. E aí, a grande questão é que, quando eu estou aqui, né, pela graça de Deus, falando essas palavras, isso daí, eu me incluo também nessa questão, irmãos. Eu não estou falando que eu não preciso fazer isso e que só os irmãos precisam fazer isso. Não, muito pelo contrário. Eu preciso muito mais do que os irmãos fazer isso. Mas nós, como igreja, nós como corpo de Cristo, todos nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos depender da graça de Deus, do Espírito Santo. Porque tudo que nós fazemos pela vontade da nossa carne, uma hora nós vamos parar de querer fazer. Então, falado isso, vamos partir para o próximo tópico. Então a Bíblia nos fala que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o apóstolo Paulo também diz aos Gálatas, né, que as obras da carne são. Vamos ler então aqui, para a gente poder ter certeza se a Bíblia está falando ou não. Gálatas capítulo 5, do verso, nós vamos estar lendo a partir do verso 19, amém? Gálatas, aleluia, glória a Deus. Gálatas capítulo 5, a partir do verso número 19, aleluia! A palavra do Senhor diz assim:
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o apóstolo Paulo, ele dá uma advertência, e a Bíblia fala, né, que quem é nascido da carne é carne. E aí, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele pega e deixa bem claro quais são os frutos da carne. Você viu, irmãos, que isso daqui não é novidade para nenhum de nós, né? Não sei se você é de carne ou osso igual eu, mas tudo isso eu sei de ruim que habita na minha carne. E aí, não é porque eu sou cristão, não é porque eu sou nascido de novo, que essas coisas aqui, elas não estão na minha carne, elas estão. Por isso que a questão é, eu tenho que tomar cuidado com essa questão de eu ser um crente e viver só de obras. Porque muitas das vezes eu estou fazendo a obra, mas não estou sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e aí eu vou fazer a obra na vontade da minha carne, no meu braço. E aí, ao invés de eu ser bênção na vida dos irmãos, eu vou acabar sendo um peso. E às vezes vou até destruindo vidas. Por quê? Porque eu e você, irmãos, todas essas coisas ruins aqui que a Bíblia falou, ela habita na nossa carne. Porque a nossa carne, né, por isso que nós vamos ganhar outro corpo. Porque o nosso espírito, né, ele foi agora vivificado. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo no nosso espírito. Mas aí, a nossa alma, ela está sendo transformada. Né? A nossa alma, ela envolve os nossos sentimentos, a nossa mente. Então, o que você está recebendo transformação agora? Você está recebendo, através da ministração da palavra de Deus, eu e você estamos recebendo salvação na onde agora? Na nossa alma. Por quê? Porque a nossa mente está sendo transformada. Então, aquilo que eu pensava de errado, através da mensagem da palavra de Deus, através do Evangelho, a minha mente ela começa a ser transformada. E agora, eu começo a pensar diferente. Só que aí agora, como que entra essa questão da salvação na minha carne? A salvação na minha carne, ela é um pouquinho mais complicada do que essa questão da alma. Porque o problema não está no Espírito. O Espírito já foi resolvido o problema. O Espírito Santo, a partir do momento que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, o problema foi resolvido de uma vez por todas. O Espírito Santo agora ele começa a habitar no seu Espírito. Mas agora, por quê? Só abrindo um parênteses aqui, lá em Gênesis, quando o homem caiu, o homem ele morreu espiritualmente. Então isso aí foi de imediato. E agora, o princípio da salvação é a mesma coisa. Então, por exemplo assim, a alma do homem também e o corpo do homem, quando ele caiu, a natureza adâmica, não aconteceu tudo de uma vez. Por isso que Deus ele usa esse princípio da nossa transformação. Então, quando o homem morreu por causa do pecado, o homem pecou, o espírito dele perdeu a vida na hora. E aí, ele saiu do jardim do Éden, e aí a alma dele, ela começou a morrer aos poucos, começou a ter problemas. E aí começou o corpo físico do ser humano também, ele começou a ter problemas. Tanto é que um exemplo para a gente ter uma noção assim bem simples, bem básica, é só você ver quanto tempo antigamente as pessoas viviam e quanto tempo o ser humano hoje vive. Por quê? Porque essa questão, quando o homem caiu, foi um processo. Então é a mesma coisa agora. Então é o processo da transformação da alma e o processo, né, agora da mortificação da nossa carne. Porque a nossa carne, ela não foi transformada ainda. Então a nossa tendência, ela é pecaminosa. A nossa carne, ela adora o pecado, porque o pecado traz prazer para ela. Mas o nosso espírito agora não. O novo homem, a nova natureza, ela é diferente.
Eu não gosto mais do pecado. Eu não gosto, as coisas ruins não me atraem mais. E aí, a minha alma ainda ela não entende isso. Aí, qual que é esse processo? O processo é que agora, eu ouvindo a palavra de Deus, a minha alma é transformada, né? Então, através da transformação da minha alma, a minha atitude agora do meu corpo também, ela vai mudando. Então, se eu gostava antes de, se acontecer alguma coisa comigo, eu já ficava irritadinho, eu já falava um palavrão, né? Eu já não falo mais agora, porque eu entendi que eu tenho um novo nascimento. Eu não vou mais brigar com os outros, não vou sair mais gritando, né? Sei lá, não vou ficar mais chateadinho, não vou ficar mais melindroso. Porque às vezes também, né, tem aquela questão, a gente acha que obra da carne é só quando aquela pessoa que fica estressada e sai gritando. Mas também tem o outro lado, que às vezes tipo assim, você não pode falar nada para a pessoa e ela já fica lá toda melindre. É uma questão, precisa de transformação, irmãos. Todos nós precisamos. E eu sou o primeiro. Nós precisamos entender essa questão, então. Então, partindo aqui, indo caminhando já para o terceiro tópico, então o apóstolo Paulo falou da questão das obras da nossa carne, né? Então acabamos de ler sobre as obras da carne, e só tem coisa ruim, né? E o que quero enfatizar agora é sobre o perigo de obras por obras, ou seja, fazer tão somente as coisas no natural, sem um quebrantamento, sem lágrimas nos olhos e fogo no coração. Então, irmãos, a minha natureza carnal, né? A natureza da minha carne, ele é ruim. E aí, às vezes, por exemplo aqui, esse aqui pode pegar, Gustavo? Pode pegar. Aí, né, eu faz de conta que, por exemplo assim, agora, eu sou músico, né? Pode colocar assim, Gustavo? Tá de outro? Aí eu sou músico, né? Nem sei como falar os negócios. Aí eu sou músico, né? Eu tô aqui tocando e tal. Essa aqui é guitarra, né? Ou é baixo? Abaixo? E aí eu sou músico agora, né? E aí, por exemplo, assim, agora eu tenho que produzir algo para Deus, né? Eu vou produzir algo para Deus. Olha a mentalidade. Que produzir nada, irmãos. Você tem que adorar a Deus através daqui de você tocar o seu instrumento. E aqui eu estou usando esse exemplo para ficar mais fácil aqui agora. E aí você leva isso para dentro do seu contexto. O que é que nós precisamos fazer para Deus? Com encargo, com vida espiritual. Por exemplo assim, não é porque eu toco a guitarra, eu chego aqui, eu tenho uma obrigação de tocar, né? Então qual que é o louvor? Eu aquieto a minha alma. Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, chama perto. Errei a nota. Irmãos, não é uma questão tão somente de obras, mas é uma questão do meu coração, da minha dedicação. Na semana, qual que é o meu tempo de devocional com Deus? O que eu busco, né? Na semana, como que eu busco a Deus? Como que antes eu vou fazer a cantina, né? Qual que é o prato que eu vou fazer, né? O que é que Deus vai se agradar, que eu sirva no bentô para os irmãos? Eu vou tocar um louvor, né? Não é aquilo que vai agradar tão somente a minha carne, mas é aquilo que eu estou vivendo, é aquilo que o meu coração está buscando. Qual que é a minha intensidade? Aquilo que eu vou ministrar é aquilo que eu quero colocar de peso sobre os irmãos, de peso sobre a igreja? Ou é aquilo que eu busquei em Deus, que eu orei, que eu clamei, que eu falei, Senhor, o que a tua igreja precisa ouvir, Senhor? Eu não quero ser usado, Senhor Deus, fazer a vontade da minha carne, porque a minha carne, a minha natureza é pecaminosa, e a minha vontade, quando eu vejo alguém fazendo coisa errada, é de ir lá e dar uma paulada. Mas Deus não é assim, irmãos. O Espírito Santo, Ele quer sim transformar a minha e a sua vida, mas Ele quer transformar através de uma mudança interior, é de dentro para fora, não é uma mudança exterior, é o contrário. E aí, quando nós não temos uma vida no Espírito, a nossa tendência é achar que a transformação
do ser humano, ela é de fora para dentro. Mas é o contrário. A transformação, ela é de dentro para fora. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. Então, irmãos, nós precisamos entender a vontade de Deus para nós. Existe um caminho sobremodo excelente. E esse caminho é o caminho dos frutos. Aleluias! Glórias a Deus. Então, irmãos, em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos estar lendo aqui novamente agora. Abre a sua Bíblia, por favor, capítulo 5. E agora nós vamos estar lendo a partir do verso número 22. Aleluia! Gálatas, capítulo 5, a partir do verso de número 22. A palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aleluias! Nós vamos estar lendo até o 25, perdão. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia! Então, o interessante aqui é que, se a gente analisar, né? Repare que aqui, ó, o apóstolo Paulo fala que o fruto do Espírito é. Na sua tradução está escrito assim também? O fruto do Espírito é? Ou está escrito no singular ou no plural? É ou são? É. Então, tem uma questão aqui interessante, irmãos, que a gente precisa ler com atenção para a gente entender aqui o que o apóstolo Paulo está querendo falar, né? Repare que está no singular. Então, o fruto do Espírito é, embora esteja dividido em 9 partes, então concluímos que nenhuma das 9 atitudes descritas pode ser tratada ou vivenciada individualmente. Os frutos têm uma característica muito importante: vem de Deus para o homem. É aquilo que Deus opera em nós, através do Espírito Santo. Então, o primeiro aspecto da transformação do ser humano, né, através do Espírito Santo, dessa transformação, eu queria falar desse aspecto, é a nossa transformação interior. É aquilo que, quando eu e você nos convertemos, né, nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, agora nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem morar dentro de mim e de você. E aí agora, ele começa a nos transformar. E aí você viu que as características, né, que as obras, olha que interessante, né, que o próprio apóstolo Paulo fala que as obras da carne são. Aí a gente leu que tem um monte de porcaria ali, que nada presta. Ou seja, a nossa carne, ela não vale nada, ela é sem vergonha. Agora, o fruto do Espírito é. E aí ele coloca 9 coisas, mas nenhuma está separadamente, está sozinha. Então, o primeiro aspecto de nós termos frutos são frutos interiores, né? Que frutos produzidos não pelo nosso esforço físico tão somente, mas é um fruto que é produzido pelo Espírito Santo dentro de nós. Às vezes, irmãos, eu estou assim meio, como falo, meio carnal, né? Para usar um português bem claro aqui, meio carnal e tal tudo, estou meio com raiva de alguma coisa e tal tudo.
Aí, o que é a minha tendência? A minha tendência quando eu tô carnal é querer, tipo assim, brigar com os outros, é falar com as pessoas de qualquer jeito, né? É maltratar as pessoas, é destratar as pessoas. E aí, o que acontece? Só que aí eu tenho o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo começa a falar comigo, não, isso daí é obra do velho homem. Você não pode ser assim. Você tem uma nova natureza agora. Você tem que andar segundo o seu novo nascimento. Você tem um novo habitat agora. Você é um homem espiritual. Você não pensa mais como um homem natural. Se antes você falava palavrão, agora você não faz. Se antes você queria dar porrada nas pessoas, agora você não dá mais. Se antes você queria dar calote nas pessoas, agora você não quer dar mais. Aí, por quê? Porque agora você foi transformado, né? Você é uma pessoa longânima, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa que agora você tem os frutos do Espírito Santo. Se antes você destratava as pessoas, você destratava o seu filho, né? Você filho destratava o seu pai, agora não. Agora você tem o Espírito Santo, você tem que falar com amor com as pessoas. Eu tinha vontade de matar o meu pai. Já contei essa história aqui para os irmãos. Hoje em dia, tenho vontade de chorar pela situação que ele está passando. Porque eu sei o tanto que ele precisa dessa vista. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele me transformou. Ele mostrou para mim que eu não sou melhor que ele. Ainda que eu me converti, ainda que ele fazia as coisas erradas, ele não tinha entendimento. E aí, irmãos, essa é a grande questão. Às vezes, você quer fazer coisas que Deus não está falando para você fazer. Deus está falando, e que são obras da sua carne, do seu egoísmo, do meu egoísmo. E aí o Espírito Santo está falando, muda, filho. Eu não falei para você fazer isso. Eu estou te mudando. Me ouve. Eu sou seu amigo. Eu sou seu ajudador. Eu quero te ajudar. E aí, irmãos, às vezes o que acontece? Interessante assim, que eu não sou muito de usar colírio, né? Mas tem irmãos que usam bastante. Geralmente, quando você está com a vista meio embaçada, com a vista meio ruim assim, aí você pinga colírio, não pinga? E aí você, né, faz lá o que tem que fazer na vista e tal. E aí dá uma melhorada assim na sua visão. Sim ou não? E aí tem um colírio espiritual que nós precisamos usar, que são as lágrimas. De vez em quando, irmãos, as coisas estão difíceis, está duro, você precisa ir para Deus chorar. Ir lá no seu cantinho, ainda que ninguém está vendo, você se ajoelha e fala, Senhor, oh Senhor, me ajuda, Senhor. A minha carne está querendo que eu faça isso, querendo que eu faça aquilo. Oh Senhor Deus, me ajuda, eu preciso tanto de Ti, Espírito Santo. E aí você coloca um louvor lá, irmãos, e aí você começa a adorar a Deus. Aí, tipo assim, você estava com o coração tudo angustiado, aí você estava pensando em fazer besteiras, estava querendo tomar decisões erradas, e aí de repente, né, você foi tomado de um quebrantamento, e aí aquelas lágrimas começam a descer no seu olho, e aí você estava com o coração duro, mas aí Deus foi falando com você colocou uma canção, aquilo foi acalmando o seu coração, foi acalmando as lágrimas, começaram a descer nos seus olhos, e aí foi limpando a sua visão. E aí agora seu coração abriu, o Espírito Santo falou com você, não filho, não faz isso, não faz aquilo. E aí você começou a entender, os seus olhos foram abertos, porque o colírio espiritual limpou a sua visão. Porque esse mundo, irmãos, ele é cheio de poeira, ele é cheio de poeira espiritual. Você já viu no natural, quando você passa em algum lugar, né, a gente está lá batendo assim, quebrando parede às vezes cai um monte de sujeira assim, né, tal, tudo pó, aí você não consegue enxergar nada, irmão. Esse mundo aí é a mesma coisa, é cheio de poeira espiritual, é uma poeira que quer deixar você cego.
E aí, o problema é o quê? Que quando eu e você, nós não derramamos o colírio espiritual, a nossa tendência é ficar cego, e o problema não é só ficar cego, o problema é descer para o seu coração. É o seu coração ficar duro. Porque aí, quando o seu coração e o meu coração está duro, se eu pedir alguma coisa, irmãos, para minha esposa que não está com o coração fechado, ai de mim. Mas quando ela está com o coração aberto, irmãos, lava a louça, coloca a comida no prato, ela faz tudo. Mas por quê? Por causa do coração. Eu e você, nós somos a mesma coisa. De vez em quando, irmãos, nós temos que entrar em crise. Nós temos que entrar em crise mesmo, ir para Deus e correr, falar assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não aguento mais essa situação, mas me ajuda, me ensina, me ensina. Nós precisamos, irmãos, de momentos a só de solitude na presença de Deus. Momentos a só com Deus. De chorar na presença de Deus. De chorar até, desculpa aqui a expressão, até sair coriza do nariz mesmo. Até você escorrer catarro do seu nariz. Chora, chora, chora na presença de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que às vezes, irmãos, a situação está difícil, mas não é na força do seu braço que você vai resolver. E nós precisamos correr para Deus. E aí, continuando aqui, perdão, irmãos, pela delonga, eu não quero deixar os irmãos cansados, mas eu já estou correndo para o final agora de verdade, tá? Mas tem um segundo aspecto, dos frutos que geramos para Deus. E que na verdade, vem do próprio Deus. Olha que interessante. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nós geramos fruto para Deus. Mas na verdade não foi produzido por nós. Foi o próprio Espírito Santo que gerou isso em nós. E aí nós vamos produzir agora frutos para Deus. Agora não é mais obras. Agora é diferente. Agora é frutos. Então agora eu quero falar sobre o andar em espírito. Ouvir a voz de Deus através do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quando temos um relacionamento com o Espírito Santo, aí sim vamos gerar frutos. Quando geramos frutos, temos alegria na vida cristã. Dizimar não é mais um peso. Servir a igreja e os irmãos não é mais pesado, não é mais cansativo. Quando faz de conta que eu sou aqui do louvor e eu sou um ministro de louvor pela vontade da minha carne, quando eu estou fazendo a obra de Deus e eu não sou mais um ministro pelos frutos, aí a minha tendência é ficar cansado, irmãos. E aí eu vou falar para o Gustavo, eu quero parar de ministrar louvor, porque está muito cansativo, está muito pesado, trabalhando muito lá fora, estou cheio de problema ali, e aí eu quero parar. Enfim, aí você coloca isso, eu estou dando um exemplo ali, tá? Não estou falando que ninguém quer desistir do louvor, não, pelo amor de Deus, não vai me interpretar errado, tá? Estou querendo aqui só dando um exemplo, mas aí você coloca isso dentro do seu contexto. Qual que é a área da sua vida que está pesada, que está um fardo, que às vezes você quer largar a mão, que você não aguenta mais, que você quer chutar o pau da barraca? Aí é você e Deus, irmãos. O Espírito Santo, ele está falando com você aí nessa manhã. Qual que é? O que é aquilo que você quer chutar? O que é aquilo que você quer desistir? E aí eu não estou falando de coisas comuns, não. Eu estou falando daquilo que você quer desistir, que você tem a certeza e a convicção que foi Deus que te colocou para fazer isso. Que foi Deus que me colocou para fazer isso. Quando eu era menininho, eu tinha muita vontade. Até falei com os irmãos aqui na célula lá que eu era muito rebeldinho, Então quando alguém não aceitava a minha opinião, não aceitava aquilo que eu falava, aí eu já ficava rebeldinho e já queria chutar o pau da barraca. Não, também não vou fazer mais nada, não quero fazer mais nada. Não. Aí Deus começou a puxar minha orelha,
começou a ministrar, falar comigo, falou, não é assim não. Não é segundo a tua vontade, é a minha vontade. É o meu poder que vai operar em você, através do meu Espírito. E aí a gente precisa, irmãos, ter esse entendimento e ir amadurecendo na vida cristã. Qual que é o seu problema? Do que você não quer participar hoje, mas que você sabe o que é que Deus está falando para você fazer? É evangelizar? É orar mais? É jejuar mais? É buscar mais a presença de Deus? É deixar de ser egoísta? É se doar mais? O que é? Deus está falando conosco, irmãos. E Ele quer ouvir a nossa resposta. Nós precisamos responder a Deus. Quando você fala com alguém e alguém deixa você falando, como que você fica? Deus, Ele também, Ele quer ouvir a minha e a sua resposta. Qual que é a resposta que você vai dar para Deus hoje? Não, Senhor, eis-me aqui. Faço o que o Senhor tem que fazer na minha vida, mas eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Aleluia! Então, irmãos, quando geramos frutos, temos alegria na vida cristã. Dizimar não é mais um peso. Servir a igreja, fazer a cantina, servir aos irmãos, não é mais cansativo. A igreja primitiva, temos o relato de um crescimento explosivo. Unidade, tudo que eles tinham, a Bíblia fala que era em comum. Operação de milagres, sinais, maravilhas. Tudo isso por conta do mover do Espírito Santo. Como igreja, só vamos avançar quando entendermos que tudo que Deus faz é permanente, ou seja, conta para a eternidade. É gerado através de relacionamento saudáveis. Primeiro para com Deus e depois para com os irmãos. E aí vem os frutos. Vamos abrir agora a palavra de Deus em Salmos 1. Aleluia. Oh glória. Salmos 1, verso de número 3. Aleluia. Salmos 1, verso de número 3. A palavra do Senhor diz assim: pois será como a árvore plantado junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão. E aí aqui só abrindo um parênteses, ou seja, a sua saúde espiritual não desfalecerá. As folhas apontam para a nossa saúde, a nossa disposição espiritual. Então, as suas folhas não cairão, ou seja, sua saúde espiritual não desfalecerá. E tudo quanto fizer, prosperará. Quando nós estamos plantados junto a ribeiros de rios, quando nós somos árvores de bons frutos, tudo que a gente faz prospera, irmãos. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que você vai ter um entendimento melhor, talvez nessa manhã. Você já viu alguém prosperando querer parar? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, bem pouquinho. Faz de conta que eu tenho uma empresa e eu estou vendendo agora kebab. Aleluia. Oh, aleluia. Eu tenho uma empresa vendendo kebab, coxinha, eu estou vendendo muita coxinha, muito kebab, muito salgado. Aleluia, glória a Deus. Estou profetizando, declarando a bênção do Senhor sobre a minha vida. E aí eu estou prosperando, irmão. Eu estou vendendo, eu estou prosperando. Aí agora, tipo assim, eu estou prosperando tanto, irmão, não estou cansado, eu vou parar. Não quero mais ganhar dinheiro, não. Já ouviu alguém falar isso? Só se for um doido, né? Perdão da expressão. Irmãos, quem está prosperando não quer parar. Por isso que nós precisamos aprender a ter uma vida espiritual que gera frutos. Senão nós ficamos cansados. Por que às vezes a gente quer parar? Porque a nossa vida, Por que às vezes a gente quer parar o nosso casamento, quer parar os nossos relacionamentos, quer parar isso, quer parar aquilo? Por quê? Porque a gente não está prosperando naquilo.
Nós estamos com dificuldade naquilo. E tudo que nós estamos em dificuldade, né, que aquilo vai gerando um peso, uma sobrecarga, uma hora você não aguenta mais. Por quê? Porque a sua estrutura não aguenta isso, a minha também não aguenta. E aí nós vamos querer parar, querer desistir. Agora, quando nós fazemos as coisas pela vontade de Deus, nós fazemos as coisas pela a direção do Espírito Santo, né, as coisas ficam leves. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Quando nós fluímos, irmãos, por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a fluir. Você já viu um rio, a correnteza do rio, quando ele está fluindo? Vai ver se coloca alguma coisa ali na frente para ver se para. Para nada, que a corrente é forte, leva tudo. Quando eu e você, a gente está cheio de Deus, né? A gente está fluindo em Deus, você não quer parar de fazer nada. Vamos lá na célula. Trabalhou lá no Gama, vai para a célula. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos evangelizar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você vai fluindo, Não é que você não fica cansado no seu corpo físico, você fica, mas você tem alegria, você tem prazer. Então, a alegria é maior do que o cansaço. Alguém já experimentou isso ou só eu? Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, depender de Deus, do Espírito Santo, porque nós precisamos fluir no rio de Deus. Nós precisamos fluir nessa unção. Amém? Então, irmãos, então, né, você já viu alguém prosperando, querer parar de fazer algo que está prosperando? Quem gera frutos não quer parar, muito pelo contrário, quer crescer mais. Precisamos entender a alegria de gerar frutos. Ontem a gente convidou um rapaz, né, para ir na igreja, na cela. Hoje ele ia vir para o culto, mas infelizmente não pôde vir e tal, tudo. Mas experimenta fazer isso todas as vezes que você começa a evangelizar alguém. Você começa a falar de Jesus para aquelas pessoas, e aquelas pessoas começam a ouvir, né? E aí o fruto, ele está relacionado a todas as áreas da nossa vida, né? Eu falei aqui da área financeira também, você está fazendo alguma coisa do grande dia, você não vai querer parar. Mas na vida espiritual também, né? Começa a fazer algo que aquilo vai gerando fruto, né? Você vai ver, você não vai querer parar. Você começa a evangelizar um, evangelizar o outro, começa a orar por cura. Irmão, imagina aí você, se você começar a orar por cura de alguém e alguém for curado, sabe o que o Espírito Santo vai te levar a fazer? E você vai ficar tão empolgado com aquilo que você vai querer orar para curar o outro. Você vai querer orar até para o morto ressuscitar. Você vai querer orar para o ceguinho enxergar, ainda que isso não venha acontecer. Mas uma hora vai acontecer, em nome de Jesus. Então, né? E agora nós vamos ler Isaías 53. Isaías 53, verso de número 11. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Isaías, capítulo 53, verso de número 11. Quem achou? Quem pode ler para mim, por favor? Depois verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muito. Amém. A irmã também aqui achou também. Pode ler, irmã, por favor, você também. Depois desse terrível sofrimento, ele verá a luz e ficará satisfeito com o resultado daquilo que ele fez. O Senhor diz: meu servo, que é justo, vai receber o castigo das maldades de muitos para que eles não sejam condenados. Aleluia, né? Então, em Isaías 53, 11, lemos que Jesus vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegrará. Os frutos não só dão, né? Aliás, nos dão alegria para a vida cristã. E isso, irmãos, é fundamental, é imprescindível, que nos leva ao cumprimento pleno do propósito de Deus em nossas vidas. Com isso,
Eu não quero dizer que os frutos não dão trabalho, porque a própria Bíblia falou que o trabalho de Jesus ele foi penoso, né? Então, com isso não quero dizer que os frutos não dão trabalho e são simples de conquistar, mas quero dizer que os frutos são necessários para a manutenção da vida cristã. E a Bíblia fala que toda árvore que não produz bons frutos é cortada. Isso é uma analogia da agricultura e a vida cristã. E aí, eu já vou encerrar. Rafa, você coloca aquele louvor lá para mim, por favor. E aí, irmãos, nós precisamos chegar diante de Deus, né? Ou melhor dizendo, Deus, né? Ele está perguntando para mim e para você nessa manhã, né? Qual que é a área da sua vida que ela está infrutífera? Qual que é a área da minha vida e da sua vida que nós precisamos gerar frutos? Qual que é a área que nós precisamos gerar frutos? Seja lá, talvez é uma área que você precisa se arrepender, que é uma área de pecado da sua vida, né? Você não consegue gerar frutos por conta do pecado, que é um pecado crônico, que é algo que você não consegue largar, né? É a sua falta de disposição, é o seu egoísmo. Não sei, irmãos, não sei. Agora é você e Deus. Você vai perguntar para Deus, o que você precisa, né? Você coloca o seu coração diante do Senhor agora. Qual que é a área que eu e você precisamos melhorar para nós darmos frutos? Porque vocês já perceberam que existe, né? Aliás, de tempos em tempos, a nossa vida, às vezes ela tem momentos baixos. E aí, todos nós vamos ter circunstâncias contrárias e momentos baixos. E aí, se a gente não tem essa manutenção da nossa vida cristã, a nossa tendência, irmãos, é querer parar, é querer largar tudo. Porque ninguém aguenta um fardo pesado para carregar. Por que você acha que irmãos desistem da fé? Porque eu estava até conversando esses dias, né, com o Gustavo, né, sobre uma pessoa, um grande homem de Deus e tal, todo. Hoje em dia, ele se vê, ele nem reconhece que ele já foi um dia um homem de Deus. Mas por que será que ele passou? Ele parou, aliás, melhor dizendo. Talvez, né, tem vários motivos, a gente pode colocar mais. Muitos, irmãos, eu creio que desistiram da caminhada cristã, da vida cristã, porque eles encaravam a obra de Deus, a vida da igreja somente como obras. E não tinha a mentalidade de uma vida cristã frutífera, de depender do Espírito Santo, de depender de Deus, de falar, Senhor, né, eu preciso tanto do Senhor, me ensina isso, me ensina aquilo, né? E aí, irmãos, todos nós estamos arriscados a passar por momentos assim. E se a gente não tiver a manutenção em dia da nossa vida cristã, a gente está muito arriscado a ter o comprometimento de parar a nossa vida cristã, de parar a nossa caminhada. Deus nos livre disso. Amém? Em nome de Jesus. É igual o seu carro, né? Alguma área, né? Alguma coisa que você está vendo lá que está precisando de manutenção e você não faz. Uma hora vai quebrar. Uma hora você não vai poder mais usar. A nossa caminhada cristã é a mesma coisa. Nós precisamos de manutenção. Amém? Então, você pode fechar os seus olhos neste momento. Rafa, pode colocar o louvor, o regai. E aí, eu gostaria de orar aqui agora, né? E aí nós vamos, quem sabe cantar a letra desse cântico também, pode falar. Deixa o Senhor falar com você nesta manhã agora. Não quero colocar um peso, né, sobre a sua vida. Mas eu gostaria que nesta manhã nós abríssemos nosso coração para Deus. E pedisse para Deus mostrar para nós qual que é a área da nossa vida que está precisando de manutenção. Qual que é a área que nós precisamos depender mais do Espírito Santo para a gente não entregar os pontos, para a gente não parar.
para a gente não deixar da alegria da vida cristã. Oh, aleluia, Deus. Pode aumentar, Rafa, por favor. Oh, aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim? Sim, Senhor, nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Oh, Senhor Deus. Oh, precisamos tanto de Ti, Espírito Santo. Oh, Senhor Deus, nós queremos aprender contigo, Senhor Deus. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Queremos gerar frutos para o Senhor, Deus. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como igreja, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, a caminharmos, Pai querido. Oh, Senhor Deus, diante da Tua vontade, Senhor Deus. Diante, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Sim, Senhor. Acabo cometendo em meu ser e tocar meu espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem algum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E não enche até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Sim, Senhor! Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor! Oh, Senhor Deus, muitas das vezes, Senhor Deus, o nosso próprio, o nosso maior inimigo, Senhor Deus, é nós mesmos, Senhor Deus. Oh, Senhor, que quero fazer, não faço. Não acabo cometendo em meu ser, milita um carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Eu passo a ser Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor Deus, obrigado. Eu te agradeço nesta manhã, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus. Oh, Pai querido, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai querido. Oh, Senhor Deus, obrigado, Espírito Santo. Porque eu sei, Pai querido, que o Senhor, oh, é o nosso amigo, é o nosso ajudador, é o nosso consolador. E em tudo o Senhor quer nos ajudar, Senhor Deus. Oh, Pai querido, ajuda-nos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a vencermos a nossa carne, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, ajuda-nos a entendermos, Pai querido, que a obra do Senhor, Pai querido,
a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, eu oro, Senhor Deus, eu agradeço a Ti, Senhor Deus, pela vida da Tua igreja, pela vida dos meus irmãos, Pai querido. Eu abençoo os meus irmãos, Pai querido, abençoo o ministério Dunamis aqui na cidade, Senhor Deus, de quem eu amo, que nós possamos crescer, Senhor Deus, como igreja, Senhor Deus, que nós possamos vencer, Senhor Deus, a nós mesmos, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, a vencermos a nossa carne, Senhor Deus. Ó, ensina-nos, capacita-nos, Espírito Santo, para que nós possamos lutar contra as nossas vontades carnais, Senhor Deus. Ó, que às vezes é o nosso maior inimigo, Senhor Deus, que nos deixa nós não rompermos e crescermos e avançarmos em Ti, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, ilumina, Senhor Deus, ó, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos, Pai querido, receber a Tua palavra, Senhor Deus, e que haja transformação, Senhor Deus, ó, Senhor Deus, na nossa alma e na nossa mente, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Gustavo, então essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu compartilho com vocês nesta manhã, amém? Que os irmãos sejam grandemente abençoados em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela palavra. Deus, nós queremos te agradecer por esse período de manhã, onde a gente se reuniu como família, como igreja, como povo de Deus, para ouvir a tua palavra. Que a tua palavra venha